Prevendo o futuro. Se tem algo que chama a atenção do ser humano, é a questão de saber as coisas futuras. Haja vista o desejo de todas as pessoas desejarem saber tintim por tintim a respeito do Apocalipse. Elas querem saber o final do filme sem terem assistido o início. Daí acabam por não entenderem nada. Mas não é sobre o Apocalipse que quero falar. Eu quero falar nesta manhã a respeito de um dom que Deus pode dar a algumas pessoas que receberem uma revelação do que vai acontecer no futuro. Esse é um dom bíblico, porém muitas pessoas o têm usado de maneira irresponsável e por isso acabam banalizando algo tão sério. Antes de mais nada, devemos saber que o futuro pertence somente ao Senhor, o nosso Deus. E Ele pode sim nos revelar parte do que está para acontecer, mas tudo terá um propósito no coração do Senhor. Ele não será movido pela nossa curiosidade e nem por força de quem deseja saber, pelo simples fato de saber. Se Deus revelar o futuro e quando revelar, pode ter certeza que Ele tem um propósito muito claro para isso. Hoje em nossa devocional, vamos falar de um homem que era realmente usado por Deus para declarar alguns acontecimentos futuros e que aconteceram de verdade. O nome desse homem desse profeta era Ágabo. Vamos lá então? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria e muito carinho para mais uma devocional dos personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Ágabo e o tema da devocional será Prevendo o Futuro. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, dos versículos 10 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo e sua equipe de missionários haviam regressado para as terras de Israel e estavam reunidos pelos lados de Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista. E havia o plano de ir para Jerusalém pregar a palavra aos judeus. Foi quando então apareceu esse nosso personagem aqui chamado Ágabo. Ele era das terras da Judéia, em Israel. Ele era um homem que tinha o dom da profecia, era um profeta do Senhor que anunciava coisas futuras que deveriam vir sobre o povo e o tempo presente. Ele foi usado pelo Senhor para anunciar uma grande fome que viria sobre o povo da Judéia nos anos 46 depois de Cristo. Podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, essa profecia, no capítulo 11, versículo 28. Então ele era um homem com esse dom reconhecido, pois o que profetizava realmente acontecia. E esse era e é o requisito para a legitimidade de um profeta. O que ele disser tem que acontecer. No Antigo Testamento, o dom profético era um tanto quanto diferente. Os profetas não só declaravam os acontecimentos futuros, como denunciavam os pecados dos governantes e da nação de Israel, mostrando também o futuro de castigo, de condenação, ou o futuro de paz e de reconciliação com o Senhor. Já no Novo Testamento, o dom da profecia não só poderia ter essas características que falamos, como também as que vimos neste homem chamado Ágabo, que trazia uma revelação do Senhor através do Espírito Santo para aqueles que o Senhor queria que lhes fosse revelado. Esse profeta, então, pegou o cinto do apóstolo Paulo e atou-se pelos pés e mãos, dizendo ao apóstolo que era isso que o esperava em Jerusalém. Paulo não se intimidou, continuou firme no seu propósito de ir para Jerusalém, apesar de todos tentarem dissuadi-lo a não ir. Mas havia um propósito de Paulo ser preso em Jerusalém, porque ele haveria de testemunhar do evangelho para o imperador de Roma, e isso não seria possível
a não ser que ele fosse preso e tivesse que apelar seu julgamento para César. E olha, aconteceram tantas coisas depois disso daí que o livro de Atos nos relata, né? Coisas maravilhosas. Eu quero me ater aqui, irmãos, ao fato de um homem ser usado pelo Senhor neste dom maravilhoso que é o dom da profecia, o dom da revelação do presente e de coisas futuras. É um dom muito sério, mas um dom necessário à Igreja de Cristo. O problema tem sido a questão que muitas pessoas julgam esse dom melhor do que todos os outros, e daí começam a fazer fila diante daqueles que têm o dom da profecia, para que lhes tragam mensagens dos acontecimentos futuros, e daí vira um sincretismo religioso dos infernos. Passa-se a idolatrar o profeta no lugar de se estar à disposição do Senhor e do aprendizado da sua palavra. Por outro lado, alguns que têm esse dom acabam sendo ou se vendo forçados pelas circunstâncias a terem que entregar tais revelações que essas pessoas querem, operando com a alma e com o seu ego, fugindo de tudo que se aprende com o caráter de Cristo. Acabam de profetas virando feiticeiros. Misericórdia. E o pior é que ainda querem se aproveitar financeiramente daqueles que o buscam para tais revelações, quando não querem se aproveitar psicologicamente dessas pessoas. Realmente o diabo sabe atrapalhar aquilo de bom que a palavra do Senhor nos ordena fazer. Então, é preciso responsabilidade, tanto para quem tem esse dom, como para aqueles que recebem os benefícios das revelações e profecias, pois elas precisam ter um propósito claro para o reino de Deus, e não apenas propósitos pessoais e propósitos para satisfazerem nossas curiosidades e irresponsabilidades. Não precisamos ficar correndo atrás de profetas e de profecias. Quando isso acontece, o diabo vai usar instrumentos dele para te confundir e te frustrar, sem contar que, agindo assim, estamos claramente desagradando ao Senhor, pois a maior revelação e a maior profecia é a própria palavra de Deus. Então, quando você ora e lê a palavra, você está tendo revelação do Senhor. Então, fique tranquilo, Deus te conhece, Deus sabe seu endereço, e se Ele quiser te revelar algo que você não esteja enxergando ou conseguindo ver, Ele mesmo vai se incumbir disso, seja diretamente ou usando alguém que tenha esse dom tão especial, mas com o propósito do Senhor e para o reino do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor e não vamos ficar preocupados com revelações de futuro, com profecias assim. Não, vamos ficar preocupados com o que Deus já tem nos falado. Se o que Ele tem nos falado já está difícil da gente praticar, imagine as coisas do futuro, como pode confundir muito a cabeça das pessoas, tá bom? Vamos orar ao Senhor, nosso bondoso Deus e Pai. A palavra de hoje, Pai, vem nos exortar a tomarmos cuidado, Deus, com aquilo que andamos ouvindo de pessoas que se dizem profetas. É claro, Senhor, e evidente que o Senhor pode revelar e trazer palavras do futuro para nós nos dias de hoje, mas não pode ser do jeito que a gente tem visto hoje, Senhor. Pessoas brincando com esses dons, meu Pai, e pessoas, ó Deus, irresponsáveis, querendo saber coisas do futuro, ó Deus, pensando, Deus, que a igreja evangélica, que o dom do Espírito Santo é feitiçaria e sincretismo religioso. Misericórdia, Pai. Nós vivemos a vida aqui com a maior revelação, que é a Sua palavra. A Sua palavra, Pai, mostra quem nós somos e mostra o nosso destino, ó Deus, o perigo do castigo, o perigo do juízo, mas mostra também a bênção da vida eterna, meu Pai. Que nós tenhamos sabedoria, discernimento, meu Deus, para ouvirmos a Sua voz, sabermos as Suas revelações, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E se porventura estivermos precisando, Pai, de uma revelação para nos esclarecer algo, para melhorar o nosso caminho, para nos tirar de perigos, é o Senhor quem vai fazer isso por nós, usando teus servos e servas. O Senhor nos conhece, sabe o nosso endereço, sabe nossas lutas e nossas batalhas. Estamos então à disposição do Senhor. Venha nos ajudar, ó Deus, a termos responsabilidade com isso, porque hoje
vemos muitas pessoas que têm o dom, sim, Pai, da profecia, mas permitem que outros, ó Deus, a usem, permitem que outros abusem desse dom, Pai. Ficam fazendo filas na porta de suas casas. Meu Deus, misericórdia, porque o povo às vezes é carente disso. Então, Pai, aqueles que têm o dom da profecia, da revelação, que o Senhor dê responsabilidade a eles, mas também dê sabedoria aos teus filhos. Ó Deus, dê comprometimento desses irmãos, ó Pai, para que eles saibam que se orarem, entrarem em secreto, em oração, o Senhor vai ouvir e vai responder suas orações. Em nome de Jesus nós oramos, que a tua igreja tenha mais maturidade com esse dom da profecia. É a nossa oração, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Então essa é uma palavra forte de exortação aos filhos de Deus. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aí nas devocionais dos personagens da Bíblia. Peço a você a gentileza de compartilhar e chamar outras pessoas para aprenderem da palavra também e orarem conosco, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia na presença do Senhor e desejo a todos a paz do Senhor Jesus.